interno com os comerciantes da cidade a fim de discutirmos os problemas advindos das mudanças no trânsito, impasse também do estacionamento rotativo. Cumprimento aqui o deputado Sandro Silva, que tá de passagem, que faz presente e vai levar lá para a Assembleia as nossas reivindicações também. E convido as seguintes autoridades para fazer parte da mesa. O senhor Carlos Grendene, presidente da Câmara da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Joinville, e o senhor Rony Goulart Nunes, representante da Jorpem, para fazer parte aqui da mesa também. Foram convidados também para essa reunião o ilustríssimo senhor Joaquim Martinelli. Pelo visto não tivemos resposta, só a assessoria me confirma se a gente teve resposta aqui. A ilustríssima está representado pelo senhor Rony Goulart Nunes, a Jorpem, senhor Carlos Grendene, que está presente, o ilustríssimo senhor Miguel Bertolini, que é secretário de administração, responsável pelas licitações e todas a administração e planejamento da prefeitura, o ilustríssimo senhor Vladimir Tavares Constante, diretor do IPUJ, mandou justificativa, o senhor Romualdo França, secretário de infraestrutura, que também mandou justificativa. Vou ler a justificativa dos secretários. Do secretário do IPUJ, senhor vereador, agradecemos o convite, mas infelizmente nos dias 27 e 28 estarei em viagem para participar do Seminário Nacional NTU 2014, com o tema Transporte Público Urbano, como atender às demandas sociais. Que bom, tomara que lá ele aprenda. Outros sim, informamos que as demandas encaminhadas à Prefeitura estão sendo analisadas e estão sendo agendadas dentro da viabilidade e técnica financeira do município. Assinado o diretor-presidente do IPUJ, presidente da CDL, o senhor Carlos Grendene, e aqui são os convites. Excelentíssimo vereador Baixo. Bom, convidando o presidente da Câmara. E também tinha a justificativa do secretário Romualdo França, aqui. Bom, depois, se tiver a justificativa, a assessoria me encaminha. O deputado fica à disposição para se fazer o uso da palavra, ou se quiser ter em compromisso, por favor. Só quero desejar boa noite a todos, né? Rony, que representa a Jorpem, o Carlos Grendene, que é presidente do CDL, e o vereador Michael, que tem sido um guerreiro, né, nessa questão de resolver o grande problema de imobilidade que está sendo a questão do binário lá do Boa Vista, lá, né, Iririú e assim por diante. Então, nós entendemos que algumas alterações precisam passar por cansativas reuniões para se ouvir a comunidade, para que se chegue a solução mais próxima da esperada. Então, a gente percebe que não foi exatamente isso que aconteceu lá no Boa Vista, Iririú, na região lá. Mas nós estamos à disposição, né? O vereador Michael tem nos solicitado a presença, ajuda, auxílio em alguns momentos, e sempre que ele assim o fizer, nós estaremos juntos para ajudar, né, nessa questão do trânsito e da mobilidade urbana, que é o que nós desejamos e precisamos lá para a região onde está vendo esse monte de confusões lá. Então a gente está aí para ajudar. No mais, eu fico à disposição, Michael. Eu tenho uma reunião agora lá nos Pinheiros, eu preciso ir para lá. E eu disse para o Michael que eu fui umas 3, 4 vezes para lá durante a Copa, quando estava começando a mudança. Não teve uma vez que eu não me perdi, né? Eu me perdi todas as vezes, né? Tamanha a confusão que tinha sido que tinha ficado e que ainda está, né? Algumas intervenções precisam ser feitas para melhorar de vez a questão do trânsito lá. Obrigado, deputado.
Bom, eu vou fazer um relato, né, para os senhores, depois vou abrir a palavra para os moradores, os comerciantes, empresários da região. Bom, eu acho que esse assunto já foi exaustivo, até o presidente Pucci esteve aqui, presidente e Rony, onde ele se comprometeu em levar as reivindicações dos moradores, e hoje aqui nós temos mais, tem alguns moradores, mas mais comerciantes do que os moradores em si, mas só que os comerciantes também moram lá naquela região. E ficaram de levar as reivindicações, tentamos várias vezes uma reunião com o prefeito, inclusive protocolamos ofícios para o prefeito para nos atender. Em outro momento estivemos na prefeitura, né, sem ter resposta nenhuma, fomos atendidos pelo secretário de comunicação e o chefe de gabinete, Afonso Frais, secretário de gabinete do prefeito. Bom, na verdade ficou, né, mais enrolado do que qualquer coisa, só escutaram, pegaram o telefone de cada um, para alguns deram retorno, pediram para mandar um e-mail com as reivindicações, e na verdade nada foi resolvido. E isso, meu presidente, e a Jorpem também sabe disso, afeta diretamente ao comércio, afeta diretamente as microempresas da região, que afeta a comunidade. A gente sabe que o que injeta de novo o recurso, o que volta são os comerciantes que ali ficam e contratam os moradores que estão ali, e teve baixa de várias questões. O presidente já deve ter informação, postos de gasolinas que estão fechando as portas, comércios que tiveram que reduzir o número de funcionários, e daí lá vem o discurso da prefeitura, que porque é meia dúzia de comerciante e a gente vai esperar abaixar a poeira para eles se acostumarem, que eles têm que se acostumar. Acho que a revolta de todo mundo, a revolta não é somente a mudança que trouxe o transtorno, mas também que não foram consultados, né, principalmente. Eu tive fazendo uma pesquisa, presidente, em cidades do tamanho de Joinville, né, 600 mil habitantes para cima, nenhuma cidade faz uma mudança drástica, uma mudança como na Zona Leste ou como na Santos Dumont, sem fazer uma audiência pública. Daí o que a prefeitura fez? Vou dizer aqui, talvez numa estratégia política, convidou lá 6, né, a presidente da associação, mais 6 moradores, fizeram uma reunião, mais com político A, B ou C, não, acho que aí não cabe a gente citar o nome aqui, e fizeram assinar um papel como se tivesse feito uma mini audiência pública. Isso acho que impacta diretamente, e hoje, depois, né, todos vão se manifestar. O que a gente precisa, e já fizemos, os moradores já fizeram manifestos, já chamaram atenção, tem outdoor na cidade, já conversaram com o prefeito, isoladamente ou separadamente, mas nada resolveu. O que a gente, né, a busca hoje aqui, daí os moradores vão se manifestar, é buscar o apoio das entidades, né, da CDL, que está diretamente ligada, da Jorpem, que está diretamente ligada, para que a gente provoque uma reunião com o senhor prefeito e decida um rumo, porque realmente não melhorou. O próprio prefeito esteve lá um dia às 4 horas da tarde, né, e viu o movimento e concordou que tem uns gargalos, tem que melhorar, mas até aí nada foi feito. Então, o vereador Adilson, eu vi por aqui, está presente, convido para fazer parte da mesa também com a gente, e vou abrir a palavra para os comerciantes. Eu acho que é o momento de todos se manifestar e aproveitar a força que a gente tem aqui, CDL e a Jorpem, para a gente pedir o apoio, e daí sim a gente tentar conseguir alguma coisa para aquela região. Por favor. Por favor. Zona Leste e Zona Norte também, tá? Tem uns representantes da Univille também. Isso. Boa noite, eu sou aluno da Univille, faço parte do DCE, que é o Diretório Central de Acadêmicos e Estudantes. Gostaria de estar partilhando aqui também, falando em consulta, né? Como foi falado,
a gente esquece que um problema também é a questão dos estudantes, né, com relação à chegada à Univille. E não só isso, que quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente esquece que ali existe um problema gigantesco com relação à mobilidade no decorrer da saída e da chegada do estudante na Univille, né, principalmente pelas questões estratégicas do trânsito. Hoje piorou, tá? Essa mudança piorou. A gente tem um problema que, na saída, a gente demora cerca de 20 minutos só para sair da Univille, daquele espaço ali, daquele trevo. Demoramos 20 minutos, mais ou menos. O ônibus, eu pego o ônibus, o campus, e a gente demora 20 minutos para sair. E daí a gente demora mais 20 agora com essa mudança para chegar nos terminais. Então, antes eu chegava às 11 horas em casa para o campus. Hoje eu chego às 11h30. Então, existe um problema... e também na chegada, quando eu vou para a faculdade, eu chego atrasado nas aulas, e tem muito professor que não entende, que a gente vem de ônibus, a gente chega atrasado, e o professor não entende que a gente pega ônibus e a gente depende do transporte público. Tem alguns que até são flexíveis, né? Mas que nem, a gente teve prova, temos provas, né? Tem professor que, se a gente chega 15 minutos atrasado, não aceita mais entrar na sala de aula, né? Então, se for para consultar, também gostaria de consultar também os estudantes, né? E a Univille, que a Univille, a gente está com um problema ali naquele eixo, né? Nessa mudança aí, e também antes, que raramente a Univille é procurada, né? Os estudantes são procurados para tratar dessa questão. Então, quando a gente acredita, né, que o progresso seja pela educação, então é de extrema importância que se chegue a consultar também os estudantes e as instituições de ensino, né, que são afetadas por isso. Eu termino a minha fala aqui. Obrigado. Está registrado. Por favor. Eu peço que se identifique, fale, né, da onde quer, porque está sendo gravada a reunião. Obrigado. Meu nome é Genésio, eu estou representando nesse ato aqui a reitora da Univille, que não está aqui presente, que tem a reunião do Conselho de Administração da FURJ nesse momento. A gente soube pela comunidade lá do Bom Retiro dessa reunião. A Univille também não foi convidada para essa situação, assim como o DCE, assim como não foi a UDESC. E nós, enquanto comunidade universitária, Univille, UDESC, aqueles 6 ou 7 torres na frente da Univille, hoje mais 11 empresas do Inova Park instaladas dentro do campus universitário, hoje a gente representa cerca de 16 mil pessoas. Se for pegar na estatística do IBGE, isso está na 99ª cidade de Santa Catarina, essa população. Toda a questão do trânsito na região, a universidade, através do seu Conselho de Administração, já lá em abril, enviou um pedido ao prefeito notificando dessas alterações e a preocupação com toda essa alteração e todo o gargalo que isso causa no entorno da universidade, né? Então, todos esses números, os atrasos, cerca de 80 ônibus do transporte coletivo que circulam naquele entorno em cada troca de turno do distrito industrial, tudo isso jogando naquele eixo da Santos Dumont com a Tenente, da forma que está, prejudica todo mundo, inclusive o comerciante, que hoje ninguém quer ir para o Bom Retiro consumir naquela região no comércio, porque ele não tem como retornar. Então hoje está muito pior do que como era anteriormente. Em audiência com o Vladimir, que a gente levou a preocupação dessa situação toda, que era um momento, em função da duplicação da Santos Dumont, que testasse também ao contrário, que a Tenente só indo e a Santos Dumont só vindo. Como está em obra, se é para testar uma situação que seja provisória, que teste ao contrário também, né? E isso hoje, para o comerciante, para o aluno e para todo mundo, ele está pior em função da obra e em função da implementação desse novo binário, que fica complicado. Então, que se testasse também uma situação inversa, que era uma proposta original do IPUJ, de fazer o binário Tenente indo e Santos Dumont vindo. É a proposta original lá de 2012 do IPUJ, e que por movimentos e outras situações naquele momento não foi implantada, nem em 2013 nem em 2014. Então, basicamente, é a posição da Univille,
pela melhoria e a aceleração da duplicação da Santos Dumont, que eu acho que é uma alternativa que ninguém discute, e enquanto isso não aconteça, que não fique dessa maneira, e segundo a palavra do Vladimir, daqui a final de setembro, se inverteria isso de novo, o Santos Dumont mão dupla, Tenente mão dupla voltaria ao que era anteriormente e ponto, acabou. Então a gente quer uma solução definitiva que atenda toda a comunidade. Obrigado. Acho que próximo inscrito. Boa noite, eu sou Edemar, sou estudante da UDESC, também venho para reforçar a comunidade acadêmica e queria colocar aqui nessa reunião que quando a gente acompanha uma mudança de trânsito, a gente tem uma expectativa, né? A expectativa é que as coisas melhorem. E confesso para vocês que essas mudanças que aconteceram ali na Santos Dumont não melhoraram nada, muito pelo contrário. Dificultaram muito, entende? Principalmente no momento de pico, como o Genésio falou mesmo, a Univille, que tem a grande demanda, né? A gente da UDESC somos em 3.000 alunos, a maior parte são estudantes de fora, que moram na região também do Bom Retiro, mas também tem muitos das cidades também, que principalmente no curso noturno, que tem uma grande procura dos moradores de Joinville, da população de Joinville, eles sofrem não só também pela essa mudança, né? Porque hoje essa mudança aí ela evidenciou o problema, mas o problema já existia antes. No horário das 10 horas é um caos aqueles ônibus chegando ali, imagina, tu tirar de um local Univille à noite deve em torno de 5.000 alunos, né, Genésio? A UDESC à noite deve ter em torno de uns 300, 400 alunos. Mas tu tirar todo esse pessoal no período das 10 horas, e esse problema já existe há tempos. Quando eu fui presidente do diretório acadêmico da UDESC, na época o professor Dieter Nermer era diretor do nosso centro, a gente fez uma conversa com ele a respeito daquele trevo que se transformou em elefante branco, porque ali tem um espaço ocioso, né, que era para ser o terminal ali dos ônibus, aquilo ali não está sendo usado, que na época a dificuldade qualquer era tu fazer as pessoas atravessarem a rua, ia trancar todo o trânsito. E aí existiam soluções para aquilo, fazer um túnel ou uma passarela, enfim, não houve solução, né? Então, eu venho aqui para reforçar essa reivindicação, esse problema aí que está acontecendo e está prejudicando em torno de, né, como o Genésio falou, 16.000 pessoas que geralmente estão naquela região ali. Obrigado, está registrado. Acho que é o senhor aqui, ó, próximo. Por favor. Boa noite a todos. Pode entregar o microfone para ele. Meu nome é Hilton, moro na rua Toribio Soares Pereira. Peço para o senhor falar mais perto, só para... Por favor. Moro na rua Toribio Soares Pereira. Na Zona Leste. Nós temos uma crise lá que ninguém suporta mais. Que fizeram uma mudança de trânsito, a papa, mão única, e o lado do Iririú ali não tem nada. Então, vem tudo pela Toribio Soares Pereira. Nós não temos asfalto. Está uma poeira lá que nem resiste mais. Nós já fizemos abaixo-assinado para fechar a rua, só o tráfego dos moradores locais, mas até hoje ninguém resolveu nada. Prometeram de molhar a rua 3 dias nesse período, depois dessa mudança. E aí o caminhão sumiu, não apareceu mais. E só promete que faz isso, faz aquilo, mas estão colocando tubo lá. Eu não tenho nada contra o pessoal que está trabalhando, mas trabalham das 8 às 11h30, vem tudo, aí coloca 4, 5 tubos, 10 tubos por dia, e aquilo ali não vai chegar a lugar nenhum. O Brasil vai perder outra Copa e nós não vamos ter asfalto na nossa rua lá. É verdade. É isso aí. Por aí. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque eu quero ver se, como nós temos programado, fazer umas lombadas de barro na rua para os caminhões e carros que passam lá, todo mundo tem que tirar força e vir devagar, porque quando chega na esquina da Toribio Soares Pereira com Rua Soledade, a Soledade é pavimentada e é a principal. Aí todo mundo freia ali. Eu contei esses dias, dentro de uma hora, passou 137 carros e 18 caminhão, no horário de fluxo que o pessoal sai de trabalho, das 6h30, por aí, 6 horas, esse horário. Então,
Está 137 freada, numa estrada de chão, com essa poeira na frente de uma casa, o que vocês acham que a gente pode resistir isso aí? Fizeram uma coisa, devia ter programado, ter asfaltado a Turíbio Soares Pereira primeiro, para depois fazer aquela mudança. Foi uma coisa muito errada que fizeram, sem consultar o pessoal, sem nada. O pessoal que quer pegar um ônibus, que vai trabalhar ali, tem que pegar lá para Tupi, depois vir de volta lá pela curva do Nereu, para daí vir no terminal. Não tem um ônibus que vem ali do Colégio Marcos Colim até o terminal de ônibus, quem quer vir para o lado do Iririú. O pessoal que vai trabalhar tem que sair 1 hora mais cedo de casa para fazer aquela volta toda para ir trabalhar. Como é que fica a situação desse pessoal? Eu sou aposentado, não vou trabalhar, eu tenho tempo para sair, procurar sair fora dos horários, mas a poeira lá, eu já gastei R$200 de remédio a semana passada por causa da alergia da poeira. Pode deixar a casa fechada o dia inteiro e você chegar meio-dia, passar o dedo em cima da mesa, fica o risco do dedo na poeira. Tem razão. Ou eles vão molhar essa rua, ou nós vamos encher a rua de barro lá para ninguém passar. Já disseram que nós podemos ser presos ou qualquer coisa, mas... Fica tranquilo que não tem lugar para votar ninguém no presidente. Tá bom, era isso que eu tinha para reclamar. Não, obrigado. Depois o presidente, a GRPM, responde tudo uma vez só. O Ivan, aqui, ó. Ele tinha escrito, não, pode ser aqui primeiro. Primeiras damas. Obrigada. Por favor. Boa noite, meu nome é Josiane, eu sou representante acadêmica da Univille, né? Reforçando a reclamação dos estudantes da Univille, mas a minha maior reclamação é do Iririú mesmo. Eu sou moradora do Iririú, eu sou funcionária de uma empresa do Iririú, não é meia dúzia, a empresa do Center Leste, né, que tem, não sei ao certo a quantidade de funcionários, é uma média de 800 para mais funcionários. Ela funciona das 6 da manhã até a meia-noite, e é impossível trabalhar num local onde não tem ônibus para se locomover para o Costa e Silva, Bom Retiro, Centro. O funcionário sai, tem que ir até o terminal da Tupi, fazer o retorno pela Rua Urbano Schmidt para poder chegar nos bairros que são sentido contrário. É um absurdo, né? O funcionário sai às 10 da noite, tem que sair da empresa e ir até na Urbano Schmidt. Andar a pé na parte da noite. Isso é bem complicado para os funcionários. Ou a maior parte dos funcionários que moram na Zona Sul, todos os ônibus do terminal da Tupi, que faziam sentido Papa João 23, né? Não faz mais. O funcionário tem que acordar 40 minutos, 1 hora antes, para pegar o ônibus da Tupi e ir até o terminal do Iririú e voltar pela Papa para poder trabalhar. É um absurdo, é um transtorno, né? E não é só meia dúzia de funcionários. E só para complementar o teu raciocínio, e quem trabalha à noite ainda tem o problema da insegurança pública, porque a cidade está nas escuras. Sim, né? A gente vive um transtorno, porque é um absurdo. A maior parte do quadro de funcionários são de mulheres. Né? Isso é impossível de acontecer num local que tem uma quantidade importante de funcionários, principalmente sendo mulheres. Né? Era só para reforçar. Ivandro, né? Ivandro Viana, depois o Vonei. Boa noite. Tô seguindo. Evandro, da Zona Leste. Eu sou comerciante lá também. Primeiro a gente pode fazer um resumo hoje da Zona Leste. A Zona Leste, o que aconteceu? Foi a primeira área que deu essa confusão toda. Hoje, pacientes do Hospital Regional e Fundação ProRim têm que andar 3, 5 quadras para pegar um ônibus. Não tem mais ônibus, como o pessoal comentou ali. Tá? O cara fica 5 horas numa máquina de hemodiálise, ele tem que esperar mais 2 horas para ter um ônibus para poder ir para casa. Muito se falou dos comerciantes, que era só os comerciantes, que era meia dúzia de comerciantes, e a gente está vendo o que está acontecendo lá. A Turíbio, para vir para cá, a gente passou pela Turíbio. Eu estou com gosto de pó na boca até agora. Tá? Foi absurdo. A Zona Leste está lá, está jogada as moscas, só que a gente está passando um problema maior agora. Por quê? Fizeram isso na Santos Dumont, lá com o pessoal da Univille, tá? A minha sugestão, assim, para resumir bem, é que na última reunião o presidente do IPUJ, o Vladimir, ele questionou aqui, fez a explanação dele, e ele disse que teve o estudo para fazer essa implementação, para o impacto que ia ter, e a mesma desculpa ele deu para o caso da Santos Dumont, e agora acho que a Monsenhor Gestino vai ser a próxima.
Então todo mundo criticou a Zona Leste, os comerciantes, e agora parece que vão sentir na pele. Então a minha sugestão que fica é pedir para o IPUJ, tá, esse estudo que teve, para abrir para a população, para ver se o que realmente foi feito. Porque eles falam de lá que teve estudo, a gente questiona daqui e ninguém veja o que realmente foi feito. Acho que a minha sugestão é essa. Obrigado. Obrigado. Por favor, pode? Bom, meu nome é Norberto Viana, pai do Evandro, comerciante também, é meu sócio. Então, assim, eu não estou arrastando o pé ainda, mas estou tentando fazer sucessão. Mas, assim, eu não quero me estressar, sabe? Eu estou pensando em parar de ser cri-cri. Tem algumas pessoas aqui do auditório que me conhecem. Sou presidente do Sindicato da Panificação, sou diretor da Fiesc, diretor da Associação Brasileira da Indústria da Panificação, sou sócio da CIR, já fui da Jorpem. Assim, então eu represento bastante comerciante da cidade. Nós somos 400 padarias na cidade. E eu sou o presidente, por 2 mandatos já. Um no passado e agora retornei. Então, assim, eu não sei como é que funciona o regimento interno da Câmara de Vereadores. Tá? Mas o que eu tenho percebido, e aí a gente tem que fazer a meia-culpa também, é que a gente berra lá, alguns berram lá, pagamos outdoor e 80% das pessoas não estão aqui. Tá? Então, a gente tem que parar de falar grosso também. Começar a falar fino porque estão amarelando. Então, também nós temos que olhar o nosso lado. Quer dizer, nós escutamos do vereador que nós somos incompetentes para tocar o nosso negócio, é uma coisa que dá nojo. Sabe? Dá nojo. Assim, então tem alguns vereadores, tá, que estão aqui desde o começo. E assim, e a gente que é empresário, pequeno empresário, tá, essas pessoas hoje que são oposição do prefeito, tá, nós viramos as costas para eles, né? Mas são as pessoas que estão aqui. Então, aqueles que batem palma do prefeito, sabe, eles não têm culhão roxo, porque fico só dizendo amém. Tá? Um prefeito que levou meu voto como empresário, sabe? Então, saber que um dia nós ia ter um prefeito pior que o Tebaldi e pior ainda que o Carlito. Faz dois anos vai fazer, tá? Olha, eu como secretário da Regional de Iririú, eu fui secretário da Regional de Iririú, que naquela época, Boa Vista, Aventureiro, um pedaço do Cubatão, Espinheiro, por aí vai. Pegava do cartório até que no Saguaçu era secretária. Tá? Era uma cidade de mais de 60 mil habitantes, bem mais olha, devia ser a terceira, quarta cidade mais populosa de Santa Catarina, eu fui secretário. Então, o que o prefeito não fez em 2 anos, em toda a cidade, eu fiz lá em meio ano, quer dizer, de asfaltamento, prometendo 300 quilômetros, parece, né? Foi a promessa, né? Não fez 6 ainda. Quer dizer, e não vai fazer nem 20, pelo jeito, tá? Então, assim, ele acha que ele pode mandar na cidade como manda na CIG, entendeu? Eu sou sócio lá. E o meu sindicato está lá dentro. Então, por isso que eu tenho que ficar quieto, para não falar um monte de porcaria que eu tenho vontade de falar. Então, assim, a indignação da gente, assim, por esses vereadores, não sei quando eu perguntei como é que funciona o regimento interno, porque assim, a gente tem vontade de xingar, sabe? Então, escutar de um vereador que nós somos incompetentes se nós fechar o nosso comércio, é sacanagem, tá? Então, nós temos que, demora pouco, botar um outdoor lá com o nome desse vereador e de outros que estão fazendo pressão, indo lá no comércio, dizendo como é que tu vai aceitar botar um outdoor no teu terreno, sabe essas coisas que a gente está escutando aí. Tá? Temos aqui, está registrado aqui no celular. Tá? Então, assim, é complicado. Então, nós temos que falar o nome desses vereadores. Tá? Porque eu acho que dá para fazer alguma coisa. Assim como fizeram lá, empurraram pela goela abaixo as nossas ruas lá, porque aquilo lá não é mais labirinto agora. Aquilo é um beco, tá? E quem tem uma dor de barriga vai nesse beco. Essa que é a verdade. O hospital regional se tornou isso aí. E é um hospital regional, gente. Nós da cidade não conhecemos, nós não sabemos como chegar lá. Tem que botar no GPS para chegar lá no hospital. Imagina as pessoas que vêm de
Mafra, Rio Negrinho, São Bento. Tá, eu tenho comércio na frente do hospital, então eu posso falar. É um hospital regional. Quer dizer, o Maico vai almoçar lá, o Maico sabe. Tá? Todo dia tem clientes diferentes lá. Então, 60% do meu cliente é cliente de passagem. Né? E dizer mais ainda, e 50% da minha venda é fiado. Ainda, 50% da minha venda é fiado. Tem desde 91 o comércio lá. E assim, eu não estou chorando de barriga cheia, tá? Não estou chorando, não estou trazendo brasa, balinha, sardinha. Tá? O meu filho vai tocar meu negócio. Pelo menos estou incentivando ele para tocar o meu negócio. Né? Tenho 3 filhos, dos 3, o mais velho agora parece que gasou, pegou gosto pela coisa. Sabe de onde é que saiu o dinheiro para estudar, para casar, para morar? Menos. Então é assim, ó. Não estou chorando de barriga cheia, não, sabe? Mas eu já fui presidente da Associação de Moradores, já fui presidente do grupo de jovens, já fui da diretoria da igreja, já fui da PP. O que mais que vocês perguntarem, eu fui. Tá? Então sempre estou envolvido em entidades, tá? Filantrópicas ou não, tá? Então assim, ó, eu espero que demora pouco o prefeito põe a mão na consciência e escuta a população. Não adianta querer, ele não está fazendo nada, ele quer justificar no trânsito o que ele não está fazendo nada. Essa que é a verdade. Porque é fácil pintar uma flecha para lá. É fácil. Até eu posso fazer. Tá? Então, vá fazer obra, mas escute a população. Escute, gente. Nós temos uma democracia, tá? E os vereadores também têm que se manifestar. O que é que nós temos que fazer para os outros vereadores virem participar de uma audiência pública? Tá? O que é que nós temos que fazer para eles virem? Tá? E nós vamos saber quem é que não está vindo amanhã ou depois. E vamos pegar o gosto para a coisa e vamos continuar querendo votos, né? Então, assim, ó, eu penso que alguma coisa tem que ser feita, tá? Tá aí a CDL está vindo aí, a Jorpem está vindo, tá? São bem-vindos e a gente precisa mesmo das forças da cidade, né? Porque represento uma boa parcela da comunidade, né? Das pessoas que vivem na cidade, né? E a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa, né? Vamos conversar. Ninguém é contra a mudança, a gente sabe que o progresso está vindo, daí precisamos fazer alguma coisa pelo trânsito, mas não assim chegar e fazer e pronto. Quer dizer, aí depois eu sou incompetente porque eu perdi 30% da minha venda. Não é assim, né? Acho que primeiro estava escrito o Vonei do Lagiano e depois lá atrás, depois volta aqui. Só um detalhe, bem rápido. Bem rápido. Quando foi feita a mudança na frente do hospital regional, a tamanha incompetência chegou ao ponto de que eles foram lá pintar as faixas e aí eu fui perguntado para o engenheiro responsável do IPUG, vai ser pintado uma faixa de pedestre para poder ultrapassar? Sim. Não, ninguém falou nada disso. Então, na frente do hospital, para poder atravessar a rua, uma faixa. Eles já estavam lá para pintar. O estudo de planejamento tivemos que chorar um monte para poder... não, beleza, vou fazer. Ok. Para o Volney, depois lá atrás, depois volta aqui para cima. Boa noite a todos. Genésio, sofremos o mesmo problema. Sou professor da universidade há 21 anos. Convivo com aquilo lá. Quando foi feita aquela rotatória, a solução era outra. Era para ter feito um viaduto, se resolvia tudo. Mas por uma questão política, foi feita uma mega rotatória que não serve para nada aquilo lá, só para empilhar. Sofremos já fazem 20 anos com aquele trânsito lá. Hoje, saindo da universidade, dou aula na UDESC e dou aula na Univille, na Faculdade de Engenharia e no curso de Economia e Administração. Saindo lá, eu tentei sair de frente do shopping, brigando por uma vaga. Quando entrei para ter acesso à prefeitura, para a Piratuba, Carlos, ali no começo da Tenente, a fila vai do começo da Tenente até a Piratuba para poder... Devagarinho. Levei 30 minutos para conseguir sair dali até lá. Eu não tinha pressa hoje, mas fora disso é um problema tremendo. Para tentar chegar no Iririú, que daí é outra conversa, né? Porque daí é um mistério. Chegar no Iririú é um mistério, né? Tem que mandar um GPS para um amigo, bota lá onde é que tu mora e ele consegue chegar na tua casa. Senão não tem jeito. Eu só queria dizer o seguinte, que a questão de Iririú acho que é muito mais séria do que perda de faturamento. Eu concordo com um amigo empresário aqui que o vereador que chega aqui e diz que nós perdemos faturamento por incompetência, ele tem que ir para lá. E lembrar que um dia, quando ele vai lá pedir dinheiro para a campanha, ele vai ter que dizer, não, nós somos incompetentes, tu não pode ganhar nada. Nem nosso voto, nem dinheiro. Não pode ajuda nenhuma.
que isso tem que ser lembrado no dia da campanha depois. Agora é o seguinte, o problema do Iririú é muito mais sério que faturamento. Como é que chega uma viatura da polícia lá, se houver um assalto? Como é que chega um caminhão de bombeiro para resolver um problema de incêndio? Como é que chega uma ambulância? A ladroagem está tomando conta, porque viram que a polícia não consegue chegar a tempo. Então, o que eu proponho, já fiz, já ajudei aí, sou perito do Poder Judiciário, trabalho com algumas ações de análise de processos grandes, elaborei um documento, já estamos passando para colher assinatura das associações e proponho que depois disso nós movamos uma ação no Ministério Público contra a Prefeitura de Joinville, porque isso aqui é muito mais sério do que simplesmente um abaixo-assinado, uma reivindicação. Tá? Eu tenho advogado, sou bem instruído em relação a isso, eu penso que devemos fazer uma ação. Isso não é o Volney, eu sou dono do supermercado Lagiano, fiz um investimento enorme no mercado, acredito no Iririú, mas perdi 25% do meu faturamento e não foi por incompetência. Fiz tudo novo, absolutamente tudo novo, acreditando no bairro, acreditando no negócio. E agora vejo, como aconteceu ontem, né? Um policial apaisana matou um ladrão. Na outra semana matou outro. Por que está acontecendo isso de repente? Isso não acontecia naquela região. Porque não tem... Porque a polícia não consegue chegar. O policial não consegue chegar. Então eu proponho que a gente, ao terminar esse abaixo-assinado, que se mova uma ação. O Ministério Público aí pediria até o apoio do vereador também, do Adilson Mariano, para poder estar contribuindo conosco, nos assessorando nesse aspecto, porque eu sei que é uma questão muito séria. Então eu ajudei a pagar o outdoor, estão muito bem colocados e tem que ser feito mesmo. Obrigado. Obrigado. Eu acho que lá atrás primeiro, depois... Por favor, fala Vou complementar, porque para enriquecer aí, essa situação que ele falou do bombeiro. Ontem, 10 para as 9, eu estava chegando em Florianópolis, eu encostei meu carro na frente da minha empresa, o bombeiro estava encostando também. Pegou fogo na cozinha do meu restaurante, junto com a padaria, e detonou tudo. O bombeiro, para chegar ali, é da Tupi. Ele veio contramão. Senão, ele tinha que ir lá na Pasteur, né? Para poder retornar. Ele veio contramão ali na frente da farmácia, passou na frente do hospital e encostou na padaria para ajudar a apagar o incêndio lá. Então, isso é um exemplo só para vocês verem como é que é um beco mesmo. Agora, sim. Primeira semana que teve lá mão única, já fui assaltado. Por favor. Lá atrás, lá, depois volta aqui na senhora. Boa noite, meu nome é Rafael. Eu sou morador há 36 anos do Iririú e comerciante há 3 anos. Tá? Tentar linkar tudo que eu ouvi até aqui agora e tudo que eu recebo na página da internet e no Facebook. A questão das faculdades não é só o UDESC. A UDESC e a Univille sempre tiveram transtorno de muito movimento, pelo tamanho da universidade que elas são. Hoje multiplicou por 5 transtorno de tempo, deslocamento, chegando atrasado, atrasando por prova, e o aluno paga por prova, perde matéria. Nós temos aqui, eu acho que não vi ninguém representando a Sociesc, que também sofre com um movimento que chega na frente do regional, que os horários de pico ali é um absurdo. A Papa virou uma via rápida, só que chegou no topo do morro, o carinha leva meia hora do morro até na boca da Tupi, ali, na Sociesc. Outra questão, eu uso o Lagiano, sou cliente do Lagiano, já fui na padaria daquele senhor ali. Eu queria ver o vereador que chamou a gente de incompetente, daqui 2 anos ele bater na minha porta e pedir um voto. Eu quero ver ele ser competente suficientemente para me convencer a dar votar nele. Na questão de segurança, muito bem lembrado, o Iririú ficou uma maravilha para te sair dele. O Iririú ficou um doce para te sair. Tu sair para qualquer lado, a qualquer momento, sem transtorno algum. Agora, para chegar... Eu tenho uma amiga da minha irmã que ela visita semanalmente, a minha irmã lá. E ela sempre usava 2 trechos ali básicos para escapar do movimento, que já era normal naquela região. Ela botou 2 vezes no GPS do carro e uma no celular. Ela entrou na contramão porque ela não conseguia achar minha casa. Eu tenho um vídeo que está lá na página do caminhão de lixo da Ingepasa fazendo a minha rua na contramão. Porque o cara, nas 2 primeiras semanas, ele não conseguiu fazer o trajeto normal. O que me revolta nessa parte, na questão de mobilidade urbana, eu não sou formado na área, eu conheço o que eu leio na internet, conheço o que cada um conhece. Eu acho que o princípio básico da mobilidade urbana é envolver as pessoas que vão ser diretamente afetadas por isso.
Eu ouvi o áudio do Vladimir, dizendo que fez consulta técnica, que fez reunião, que foi nos bairros, em 8 subprefeituras. Eu vou bem sincero, que eu queria ver ele aqui e ter o prazer de falar isso diretamente para ele. Infelizmente, ele não pôde vir. Espero que realmente a justificativa seja real. Como eu não pude vir nas primeiras reuniões. Eu queria falar isso pessoalmente para ele. Porque, infelizmente, nada contra o curso de arquitetura e urbanismo, eu acho que ele não tem capacidade para fazer o que ele está fazendo. Ou se tem e está passando o pepino, entre aspas, para outras pessoas, a equipe dele, não estão correspondendo à altura. Porque na minha casa não foi ninguém, todas as pessoas que eu converso não apareceu ninguém. Eu tenho 320 e poucas curtidas na minha página, que eu achei que fosse, não ia dar 40, mas eu subestimei. Todas essas pessoas não foram visitadas. Se ele teve realmente consulta técnica no Iririú, Aventureiro, Comasa, eu queria saber o nome dessas pessoas, que eu quero falar pessoalmente com elas e ver o que foi acertado. Eu quero saber quem representou o bairro nessas reuniões e assumiu a bronca de dizer, não, faz isso que está bom. Porque o quebra-cabeça que está aquilo ali é ridículo. E eu não estou dizendo isso porque eu sou morador de Iririú e porque minha empresa é de Iririú. Eu circulo a cidade inteira. Eu tenho cliente em Piraberaba, eu tenho cliente no Aventureiro, eu tenho cliente no Itinga. Eu rodo e não rodo pouco. E, infelizmente, está insuportável essa questão. Ali, se tivesse pelo menos assim uma meia dúzia de ruas asfaltadas, interligando Papa e Albano e Iririú, mas não tem, é um quebra-cabeça. Aí eu soube, na reunião anterior, que o Vladimir perguntou, não sei se gravado ou não isso. Foi gravado, foi gravado. Mas por que o pessoal chegando no terminal do Iririú não pega ali Asfalto Veloso, escapa ali pelo asfalto do Asfalto Veloso? Cara, ele não teve a capacidade, com perdão da palavra, de levantar a bunda da cadeira e ir lá ver o asfalto que tem no Asfalto Veloso. A mulher mora há 40 anos lá, levantou da cadeira revoltada, porque nunca teve asfalto na rua. Infelizmente, esse problema lá passou esse dia na televisão, no Fátima. Porque a Águas de Joinville fez uma obra, o pessoal começou a desviar para uma rua, aí pediram para molhar a rua. Igual a questão do senhor ali, molhar a rua, por causa da poeira. Aí o subprefeito, recebendo a equipe de televisão, falou, não, mas como tem poeira? Aquela rua é asfaltada. Aí o cara abriu o notebook e mostrou para ele, como que tem asfalto nessa rua? Então, pronto, o problema é de longa data. Eu queria saber também a respeito daquela rua das Gaivotas. Lembra que eu tinha questionado, Maico? Tá? E eu não estou aqui falando para puxar o saco do Maico, porque o Maico eu conheci nessa situação, na manifestação. Porque nesse período todo, eu não consultei só ele. Eu liguei para o Maurício Peixer, que a minha mãe trabalhou 4 eleições para o Maurício Peixer, e eu tenho ele amigo pessoal no Facebook, eu não estou falando de brincadeira. Eu tenho ele lá, a conversa está gravada, e ele falou que ele não poderia ajudar. E uma das pessoas que procurou ele falou, que a assessora alegou que ele não poderia ajudar porque ele não seria candidato a nada nessa eleição. E eu vou falar aqui também, eu vou começar a dar nome aos bois, porque na página eu não posso. Mas aqui eu vou dar, porque minha cara está tapa e eu estou aqui para isso também. O presidente, pediu licença agora para se candidatar, o João Carlos. Ele foi procurado para tentar auxiliar o pessoal lá. Pô, o cara foi eleito, grande parte dos votos dele, pelo Boa Vista. Né? Que, querendo ou não, é um bairro gigante e muito atingido por esse transtorno todo. E a assessora teve a ousadia de dizer para nós que ele não poderia ajudar, porque agora ele está morando no Bom Retiro. Pô, gostei da ideia. Aí, só uma perguntinha, eu vou tentar eliminar, que eu tenho um monte de coisa para falar aqui, né? Mas não sai daqui 10 horas da noite. Na questão do Bom Retiro, ali desculpa, eu esqueci o nome da... Genésio falou que antes dessa transformação do Iririú, teve aquela bagunça da Tenente, Santos Dumont, que eles iam fazer o binário e não foi feito. Por que não foi feito? Porque mobilizaram, perguntaram para os moradores. E lá naquela situação não mostraram o projeto como deveria ser. Aí por isso o pessoal não aceitou. Por que o Iririú foi feito engolir abaixo esse negócio? Absurdo. Outra... Desculpa. Deixa eu só comentar, apresentar o vereador Levi Rios, que está aqui, pedir para ele fazer parte da mesa, até porque você está reclamando da falta de vereador. Que bom, tem mais um, pelo menos, aí com a gente. Que bom que é mais um para ajudar. E só uma última perguntinha. Eles vão, conforme foi falado pelo próprio Vladimir, mudar a Santos Dumont e voltar ao normal? Vão voltar. Bom, ponto para nós. O pessoal do Bom Retiro já estava até pedindo ajuda para a gente queimar uns pneus lá também. Mas será que essa alteração foi em virtude da faculdade? Será que essa alteração foi por causa dos moradores da Tenente, do Bom Retiro? Eu, na minha opinião, pelos últimos vídeos que eu vi, pelas últimas fotos que eu vi, o transtorno foi tanto que funcionário do dealer pegou também umas horas de atraso.
E não foi funcionário pequeno, foi chefe que chegou 1 hora atrasado. É só ver na internet, tem vídeo no YouTube, tem foto, para torto e direito, para todo mundo ver isso aí. E teria que ser interessante também relevar o mercado imobiliário, porque muito do que foi feito no IRIU ali é para favorecer o mercado imobiliário. Porque antes tu tinha uma tolerância de pisos de um prédio. Com aquele binário ali, os olhos grandes do mercado imobiliário, tudo que é prédio vai poder ser maior ali. Esquecendo quem realmente vai ser afetado por essa transformação. As faixas viárias, né? Exatamente. Eu espero, na verdade, porque essa sala aqui hoje está vazia, porque muitas pessoas que pagaram outdoor, que foram queimar pneu, que foram levantar placa na frente do trânsito, não vieram para cá porque sabem não, tomara que eu esteja errado, que no fundo isso aqui não vai dar em nada, porque eles acham que o Udo é tão teimoso que ele não vai voltar atrás. Eu espero que realmente, saindo daqui, eu saia com pensamento positivo e que amanhã muito mais pessoas saibam do que está acontecendo aqui e que venham junto para tentar mudar isso. Por mais teimoso que ele seja, tomara que a gente faça o contrário. A gente seja mais forte que isso. Porque, afinal de contas, se somar os vereadores contra prefeito e assessores, o IRIU é bem maior que isso. É verdade. Obrigado. Acho que só queria complementar, só para comentar, depois volto aqui para a senhora, rapidinho. Isso, por favor. Complementa ali. Vamos tentar ser mais breve, gente, para a gente ser bem mais objetivo. Bem por favor. rapidinho. Na última sessão que teve, se não me engano, o Vladimir estava naquela posição e ele disse, calma, até dia 30. Dia 30, eu acho que eu não escutei errado, né? Era isso, né? Vamos esperar até dia 30. Depois, se não der certo, a gente volta atrás. Eu não sei nem porque a gente está perdendo tempo discutindo isso. A gente devia cobrar a fala dele. Foi dito, volta atrás? Tem que voltar atrás. É isso mesmo. Tá? Foi. Só me lembra a minha assessoria que dia que foi a reunião e era 30 de agosto. Né? Só ver as datas ali para mim, por favor. A senhora aqui, por favor. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Rosinete e eu tenho uma empresa de prestação de serviço na Zona Morta. A Zona Morta é a zona que o Viana estava falando. Porque é claro que nós temos um comércio, nós temos que defender. Então nós estamos lá. Tu levas 20 anos para criar uma clientela e de repente uma caneta, a assinatura de uma caneta muda tudo. Aí eu penso, o desrespeito conosco, com os cidadãos, porque na hora de pagar os impostos, nós pagamos uma taxa exorbitante, não precisamos nem comentar isso. Mas essa taxa exorbitante não deveria ser utilizada única e exclusivamente para pintar faixas, para pintar setas. Acho que deveria ser usado para elevados, para desapropriações. Porque o que é que acontece, gente? O número de carros aumenta e as ruas continuam as mesmas. Então, não fecha. Aí, na Tenente Paulo Lopes, ali, eles fizeram um absurdo que não dá para entender até hoje. Ainda me colocaram a metade da rua ciclovia. Nada contra a ciclovia. Mas aquela rua não tem. Aí nós ficamos sem estacionamento. Então fica dificílimo. Tem um consultório dentário. O doutor Douglas está fechando. Eu conversei com ele na terça-feira. Ele disse que realmente está fechando, que não passa mais ninguém ali. Como disse o Viana, só que tem dor de barriga, né, Viana? E tem tem um restaurante ali, inclusive ela saiu no jornal a notícia, ela demitiu uma funcionária pequena, está vendendo o restaurante, está extremamente desanimada. O meu movimento, a minha clientela, 28%. Então eu acho que isso aí é uma falta, como eu disse, de respeito. Nós temos que ser ouvidos, porque afinal de contas nós pertencemos à maior cidade do estado, certo? E realmente eu gostaria que os meus impostos fossem mais bem utilizados, não só para pintar faixas e para colocar setinha para lá, setinha para cá. Seria isso. Obrigado. Juquinha, por favor. Autopeça, Juquinha. Boa noite. Meu nome é João Carlos, Juquinha lá da Autopeça. Então, hoje não tem nenhum representante aqui da prefeitura, nem da IPUG, não tem ninguém representando, né? Então, uma cidade maior de Santa Catarina, Joinville, com a maior população, e não tem nenhum representante hoje da nossa prefeitura aqui. Isso é uma vergonha para nós.
Então, como eu sou morador da Rua Iririú, meu comércio tem mais de 30 anos lá, eu queria saber aonde está esse anel viário lá no bairro Iririú, que não encontrei ainda. Não, eu estou vendo aqui, eu fiz um mapa aqui, que eu sei o anel viário seria um anel, não seria uma coisa redonda? Uma coisa redonda assim? Não seria? Com elevado, né? Vamos ficar lá com um semáforo, lá com uma fila lá de 3 quilômetros, para esperar passar lá mais 3 quilômetros do outro lado, mais 3 do outro lado. Isso não é anel viário. Isso é uma brincadeira que a prefeitura, o IPUG, que hoje não tem nenhum representante aqui, numa reunião dessa que é importante, que o nosso bairro do Iririú tem mais de, vou falar, 50 mil pessoas. Tudo bem, aqui hoje nós estamos em pouca gente, porque cada um aqui representa no mínimo 10 mil pessoas. Meu comércio lá entra 10 mil pessoas por mês lá. Eu acredito que todos aqui também, né, devem entrar. Só que eu fico triste que não tem nenhum representante da prefeitura aqui. Podia até mandar o gari lá, o que limpa lá, vir aqui representar. Dizer que, né, que nós somos importantes também, que nós pagamos nossos impostos, que nós damos nosso suor, trabalhamos, se dedicamos, cuidamos do nosso bairro, fazemos crescer, e não tem nenhum representante aqui para vir falar ou defender, ou dizer assim que vai ficar tudo como está, que eles entendem, e nós somos os idiotas que estamos aqui. Me desculpe eu falar isso, mas... Ensinar nós andar no Iririú, tudo bem, até tinha que ensinar mesmo, porque o jeito que eles fizeram lá... Sim. Verdade. Você resolve. Por favor. Então, fiz até um mapa aqui para mostrar. Não precisa mostrar para ninguém aqui mais. Todo mundo sabe, né? Sabe o Carlos. Como é que pode fazer um anel viário dessa forma? É isso mesmo. Turílio Soares, cheio de buraco. Como é que vai fazer um anel viário dessa forma? Que só vem da Zona Sul para o centro. Então, o resto que daqui, nós quisermos então, sair aqui do centro para ir para o Iririú, se dane-se. Como é que é um anel viário? Eu sei que o anel viário seria mão dupla, vinda. São Paulo tem aqueles anel viário. Exatamente, desse tipo. Os rodanéis, né? Mas dessa forma aqui, olha o labirinto. Aqui, se nós chegamos de ônibus aqui, como é que nós temos que fazer? Para vir aqui, tem que andar 3 quilômetros, dar a volta aqui na Rua Cegonha, para depois chegar no nosso comércio. Essas pessoas que moram aqui, como é que faz para pegar o ônibus? Tem que andar aqui, vir aqui. Ah, não, mas eu quero ir lá para o Jardim Iririú. Então vai ter que pegar o ônibus no terminal do Iririú, depois no terminal lá do Boa Vista, para depois lá para o Espinheiro, para depois lá para o Jardim Iririú, se mora aqui do ladinho. É isso mesmo. É apenas que não tem ninguém hoje para representar a prefeitura nem o PUJ aqui. Então, nós não estamos chorando aqui, reclamando por simples coisas. Nós estamos falando pela comunidade. Aquelas pessoas idosas que desciam do ônibus lá, pegar o ônibus na frente da casa. Hoje tem que andar 2 quilômetros para pegar um ônibus. E quando vem lá do centro para o bairro, se perde. Os filhos têm que buscar, às vezes, lá no Espinheiro, lá buscar lá no Parque Joinville, que se perderam. Então, espero que o Carlos, o CDE conheço mais, o presidente ali da JORPM, né? Rony. Dê uma força para nós, Rony, também. Que não é eu que estou chorando, nós comerciantes. Nós estamos olhando também a nossa população lá. Reconhecimento. Obrigado, desculpa aí pelo... Né? Mais alguém? Por favor. Por favor. Só uma coisinha que eu esqueci. Só uma coisa que eu esqueci. Se associações que estão presentes e pudessem também ajudar a cobrar do prefeito Udo.
o término do Aturíbio Soares, o que era para ser um binário de verdade da Papa, que saindo lá em cima do regional. Se ele tivesse terminado esse negócio, ele não precisava ter mexido mais nada. Ia melhorar muito mais a circulação. Ah, porque caminhão e ônibus não sobe? Que o caminhão faça a volta pela Albano Schmidt, como sempre fez. Os caminhões mais pesados que queriam evitar a Papa. Era tão simples. Não, a promessa foi grande, né? Até teve um vereador também que usou dessa promessa, depois foi chamado a ser cobrado e... Não, eu não prometi isso, é mentira. Até que o morador puxou um jornalzinho do bairro e mostrou para ele. Do Bisoni? Sim. Ele teve a ousadia de dizer, eu não prometi um negócio desse. Se eu prometi, eu me mato. Aí ele tirou o jornal do bolso e mostrou para o Bisoni. Um cara do caminhão que estava perto falou assim, ó, Bisoni, se tu quiser uma corda, já tem aqui, ó. Desculpa, obrigado. Não, obrigado. Por favor, microfone, porque é gravada a reunião. Eu tenho aula na universidade, eu preciso ir. Não, Univille. Acontece o seguinte, não vamos esquecer que 2004, 2006 foi inventada uma coisa que já comeu muito dinheiro, chamado Eixo Ecológico Leste. Saindo do lado da Pronto Trabalhador, passando por trás da Tupi, desviando todo o fluxo, indo para Univille, indo para Piraberaba. Esse projeto está pronto. Eu vi no Tribunal de Contas da União valores dedicados a isso em torno de R$1 bilhão. Esse negócio está desde 2004 e não andou. Eu acho que a Câmara de Vereadores podia cobrar da Prefeitura, os nossos vereadores, que desse continuidade a esse negócio de Eixo Ecológico Leste. Resolve a Aturíbio, bota Eixo Ecológico, resolve o fluxo. Era para isso que foi criado. Um projeto excelente, maravilhoso, muito bem feito, evitando a invasão do mangue. Soluções boas, inteligentes, mas por que não foi feito? O recurso já está aprovado, o Banco Mundial, BID, já tinha aprovado isso, por que não fazem andar o negócio? Então, Michael, desculpa, mas eu preciso ir. Tá? Não, fica à vontade, Vonei. Só para dizer o seguinte, é a beira-mãe que tu está falando, né? Tá. Eu tive a semana passada lá no Vladimir, e ele mandou, acho que é Custódio, se eu não me engano, o técnico lá. Tá? Sim. E ele que desenhou o anel do Juquinha lá, viu, Juquinha? Cortaram o dedo. Aí é o seguinte, viu? E no comandante, me ajude aí, Rilze, como é que é? Presidente Rilze. Não é presidente, é comandante, né? Sai na frente do teu mercado. É a rua. Aquela rua ali, então o Custódio foi conosco dentro do nosso carro, eu, o Felipe, tá? E ele foi junto. Naquela rua ali, ele prometeu para nós que ia desenhar, ia fazer o projeto, ia mostrar para nós, e ali ele ia fazer, como o Carlito fez um monte de mão inglesa, né? Ele ia fazer uma mão inglesa ali. Como está só vindo, né? Ele ia fazer mão inglesa para ir e outra voltar, fazer manubra, para sair na frente do mercado, aí ajudava já no caso o Juquinha, daí isso ele prometeu. E o tenente Paulo Lopes, ele ainda falei para a Rose, chamei a Rose, na hora que nós estávamos lá na rua, né, Rose? A Rose veio, e ali a Paulo Lopes é para rasgar em direção a Tupi. Não fazer mais daquele contorno na praça, entendeu? Quer dizer, isso foi promessa que eles fizeram já a semana passada. E até agora não. Quer dizer, para mudar fizeram rápido. E agora? É isso. Obrigado, senhor Viana. Agora eu vou passar a palavra para os representantes das entidades. E depois para a gente dar um encaminhamento e vamos ver o horário, até porque a gente tem um horário para cumprir. Bom, só para resumir a fala bem rapidamente, depois os vereadores também vão fazer uso da palavra. O pedido na Santos Dumont parece que está sendo atendido em partes, parece que vai voltar o que era, pelo menos é o que eu sei, o secretário Jalmei falou na frente de 80 pessoas que o prefeito ia retornar, em partes. Não sei quando, talvez depois que ele voltar da Alemanha, ele volte atrás na questão Santos Dumont. Questão Zona Leste, o anel viário, né, Juquinha? Que cortaram o dedo. Não vou falar outra. Mas assim, o anel viário, qual é o pedido, presidente e Rony, representante da GORPM, dos moradores? É que a rua Albano Schmidt e a rua Papa volte a ser mão dupla. E a rua Aturíbio Soares, que é atrás, só para o presidente se localizar, atrás do Colégio Santo Antônio, até uma parte ela asfaltada e depois ela não é, não, ela é chão mesmo, que vai até o Colégio Max Colim, que fizesse o binário da Papa Aturíbio.
que isso já resolveria muitas coisas. Aqui a gente tem, ficou muito claro, a baixa do comércio, das empresas de 30% a 60%, 28% a 60%, e ficou claro também que tem a questão social, né? Tanto no impacto na demissão de funcionários, que causam impacto social, né? Causam impacto que futuramente isso vai ser refletido lá na frente, e a questão também de ônibus, de locomoção, das senhoras de idade, tudo isso mais. E só para registrar, no dia 17 de julho nós tivemos uma reunião com o senhor Vladimir. Ele se comprometeu em algumas coisas pontuais, inclusive, 17 de julho, ele falou assim, vamos esperar até o dia 30 de julho, não é de agosto, 30 de julho, e se não melhorar, vocês estiverem revoltados, a gente vai ver a possibilidade de voltar atrás. Então, assim, o que a gente quer hoje aqui, bem objetivo, acho que ficou bem objetivo o que a gente passou. Os comerciantes, os empresários, os moradores, os alunos da Univille, precisamos. Os vereadores, daí falaram de vereador aqui, vereador, e assim, eu só posso falar uma única coisa para vocês. Cada vereador faz o seu mandato o que bem entende. A gente não pode, o regimento interno, o vereador tem livre expressão, né, para os seus votos, pelos seus pronunciamentos e ações que ajudem ou ajudem A, B ou C. Isso a gente não pode nem reclamar, né, vereador? E vocês que tem que cobrar os vereadores que vocês ajudaram para estar aqui. E no dia 17 foi feita essa reunião, para o dia 30 mudar. Então o que a gente precisa, presidente, é o apoio, uma conversa com o prefeito. Já tivemos várias conversas, não só que o prefeito nos escute, mas que o prefeito nos atenda. Atenda a comunidade que está sofrendo. Já foi feito 3 manifestos. O primeiro manifesto, né, foi muito tranquilo. Todos os 3 foram tranquilos, mas para chamar a atenção do prefeito, chegaram até a queimar pneu. Os empresários de 30 anos, de 40 anos, assim, não são representantes de sindicatos do povo em si. Então, o que a gente quer é o apoio e, claro, e trazer uma solução para a gente ser mais objetivo nessa reunião. Acho que, Rony, primeiro, né, o uso da palavra, depois o presidente da CDL, por favor. Oi, boa noite, meu nome é Rony, eu sou vice-presidente da JORPEM institucional, né? Eu só queria dizer que o pessoal da Univille ali, eu estudei lá na UDESC em 92 e até 98, e esse problema já existia na época, tá? Aí, isso aí já existe bastante. Mas isso tudo, no caso da UDESC, da Univille, no tempo que a UDESC era no centro, que o pessoal mudou lá para lá, e ali se criou uma zona que era uma zona extremamente universitária, e a prefeitura abriu ali para residências, para shopping, detonou com a área ali. Acho que ali foi o grande erro, já começou ali naquele erro, permitindo que residências se instalassem na frente da universidade. Ali começou o grande problema. Com relação ao problema do binário do Iririú, eu ando bastante pela cidade de Joinville também, eu trabalho com construção civil, onde, um tempo atrás, o maior problema de Joinville era o Guanabara. Hoje eu tive a oportunidade e a infelicidade de passar, levei 2 horas e meia lá da Santo Agostinho, para ir lá na zona industrial e voltar. Acabei chegando atrasado mais de 1 hora num compromisso, porque parou tudo. Acho que foi o dia que vocês fizeram o manifesto ali. Já era complicado de andar na Santos Dumont. Agora com esse mão única que fizeram ali, ficou pior ainda. Então eu sei que esse que vocês estão reclamando é verdade. Isso não sei como que pode ser resolvido. A prefeitura tem técnicos lá e pode também, através da universidade, é interessante consultar a população também que vive o dia a dia, né? É interessante também que os nossos políticos, os nossos vereadores, os nossos deputados também, que eu cito assim, que eu vou mais longe, tá? O problema não é só aqui em Joinville e região, o problema é um problema nacional. Eu acho que o problema começa lá em cima, que a prefeitura, um dia que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal sentarem e programarem uma política de mobilidade em conjunto, eu acho que vai ser resolvido isso. Porque o que acontece hoje? A prefeitura faz um plano de mobilidade, para não sei quantos anos, daqui a 20, 30 anos. O governo federal vem com as políticas de incentivo de
IPI zero e carro, e nada de políticas de transporte de massa, né? Então isso é um grande problema também. E eu queria deixar aqui também que a Jorpem, é claro que vai, no que se possível, de levar esses pleitos para o prefeito, a gente vai poder levar, falar com ele, se possível, marcar uma audiência com ele para poder levar esses problemas de vocês, porque o problema de vocês é o problema do nosso empresário lá de micro e pequena empresa, grande parte de vocês são micro e pequenos empresários, né, da região. Então, tudo que tiver ao alcance da Jorpem, e a Jorpem vai poder levar esse negócio, tudo isso que vocês colocaram para a gente, essa situação do Iririú, né, do Iririú, do Guanabara, do Bom Retiro, mas mais recente é de vocês, agora que vocês estão passando por isso, e eu tive a oportunidade lá de presenciar isso, e eu sei que é muito grave a situação lá. Obrigado. Obrigado, presidente. Presidente da Jorpem, senhor Carlos Grindene, por favor. Presidente da CDL. CDL, desculpa, presidente. É muita entidade, né? Às vezes o problema é quem que representa, na verdade. Eu recebi o baixo-assinado, tá? Encaminhamos o ofício hoje para o Vladimir e para o prefeito. E a CDL vai também propor, junto com a Jorpem, que já está aqui, mais a Comac e a SIG, como você falou que é sócio da SIG, te propõe se associar na CDL. Ela tem mais a ver com o comércio. E quem não é sócio que se associe, porque a nossa luta é por todos, inclusive pela cidade. O comércio não tem como ser forte se não for pela cidade. E aí nós vamos tentar reverter esse quadro. Eu já andei, quem vai às vezes lá para o aeroporto quando volta, quem vai para o shopping quando volta, realmente eu levei 50 minutos em pleno meio-dia, das 10 para 1, cheguei 10 para as 2 no centro da cidade. Isso é um verdadeiro absurdo. Agora, o governo só escuta pela mobilização. Então eu já quero fazer uma questão de encaminhamento que talvez, além da gente fazer essa reunião com o prefeito, e a gente está junto aí, a UDESC, trazer o reitor da UDESC. Você é o reitor? Não, né? Não. Isso. A Sandra é da Univille, né? Trazer, são pessoas influentes hoje, tá? E junto, né, a comunidade. E talvez propor uma audiência pública no bairro. Porque daí lá, é maioria. Hoje não é tão confortável as pessoas se deslocarem. Todo mundo tem compromisso, as pessoas têm família, as pessoas têm trabalho, as pessoas, enfim, tem hoje a responsabilidade nossa, ela é muito grande, em sentido que nós temos um monte de dever a cumprir, e às vezes o governo que tem que manter a gente mais, nos ajudar, hoje o governo não é um facilitador, e às vezes são todos os governos. Em vez de facilitar, atrapalha a nossa vida. Então, no sentido de a gente estar colocando isso para o secretário, né? Eu já liguei para ele, já falei, eu estou com um baixo-assinado aqui, tem vários comerciantes que são sócios da entidade, e nós, como representante de classe, nós temos que defender. E se tivesse errado, né, claro que nós não iríamos defender, porque tem que ter sentido. E isso hoje, o clamor, né, de vocês, tem sentido. Por quê? Porque como é que vai mudar um curso de trânsito, rua, se você sequer asfaltou esse local, mantém a questão de mobilidade, que tanto se fala em mobilidade, eu tenho que dar primeiro condições para depois mudar. Eu tenho que ver os estudantes que vão para o UDESC, eu tenho que ver os estudantes e os professores que vão para a Univille, eu tenho que ver os clientes do shopping, tenho que ver os clientes da rua. Tem uma série de coisas que tem que se ver antes para tomar uma atitude depois. Mas isso é uma questão de consciência. Né? Então, quando você tem consciência maior, você consulta mais as pessoas, você ouve mais. E além de ouvir, também tem que fazer. Porque às vezes as pessoas escutam e não fazem, também não resolve nada. Então, é nesse sentido que a gente está mandou esse ofício hoje, né? E a gente está pedindo lá, como representante, né, da categoria, e a gente não se preocupa só com o comércio, a gente se preocupa com todo.
Porque hoje nós não podemos se preocupar só com a nossa casa ali na frente, só com o nosso... É tudo. É uma série de... A sociedade ela vive em conjunto e é para o bem de todos. E é para isso que existe governo, é para isso que existe município, para isso que existe a Câmara de Vereadores, é justamente para se colocar a favor de quando há algo errado. Quando às vezes isso não acontece, então entra as entidades de classe, enfim, tudo que for necessário para poder os governos ser sensíveis e voltar atrás. Então é nesse sentido que a gente está aqui, né, apoiando para que a gente possa ter êxito nessa nova empreitada que a gente vai ter. Como o moço ali atrás colocou, que às vezes o prefeito é um pouco teimoso e tal, mas aí a teimosia tem que ficar de lado. Por quê? Porque tem que olhar os interesses das famílias que estão no bairro. Tem que olhar os interesses dos comércios. O comércio veio antes. As famílias vieram antes no local. A mudança foi depois. Então é para isso que a gente tem que se organizar, tem que estar mais presente, tem que estar mais na luta, tem que ver melhores as pessoas que defendem a população. Enfim, é isso que a gente está aqui. Então, a CDL está disposta, junto com as outras entidades. Nós vamos colocar para a CIG também se posicionar. Né? Nós temos reuniões das entidades em conjunto. Eu vou levar esse pleito junto, tá? Para que a gente possa sentar e tentar ver como é que a gente consegue melhorar. Se não dá para voltar tudo atrás, mas pelo menos que a gente consiga melhorar essa rua, a outra e assim por diante. Ok? Obrigado, presidente. Por favor. Acho que ele já tinha pedido, na verdade, tinha até mandado uma mensagem. O doutor Gustavo, por favor, aqui. Mas pode complementar, presidente. Só complementando aqui, aquilo que o Grandene falou e que eu também coloquei, nada disso tem sentido sem que do que o senhor Viana falou, senhor Viana, né? Vocês falaram em 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, aqui tem menos de 0,5% aqui dentro. Então, nada adianta se a população não se organizar, desmobilizar e vir bastante povo, né? A prefeitura fica olhando o povo, mas tem tanta gente reclama, mas tem aqui 50 pessoas. Então, isso é uma coisa que tem que ser mobilizado, a massa, para poder impressionar o poder público, né? Só para complementar, a outra reunião que foi dia 17, teve mais de 120 pessoas aqui. É claro que, né, o movimento, cada um tem o seu a fazer, mas não justifica. Eu acho que quanto mais pressão mesmo, a gente consegue isso. Não. Chamar a atenção do... Por favor, microfone ali, rapidinho. Gente, nós se reunimos, tu até passou por lá, o próprio vereador Adilson Mariano, e assim, e vocês viram a gente se reunir lá, em um grupo pequeno, para decidir se botava fogo ou não. Então, assim, o conhecimento de algumas pessoas diz, não, vamos botar fogo para chamar a atenção. Não porque nós somos bardeneiro, sabe, botar fogo na cidade, nada disso, mas para chamar atenção. Para chamar atenção e... Atenção, é isso aí. Obrigado. Doutor Gustavo, presidente da Associação de Moradores, por favor, se apresenta. Boa noite, presidente, senhores vereadores, presidente de entidades aqui presentes, funcionários dessa casa, senhoras e senhores, meu nome é Gustavo Pereira, eu sou morador lá do bairro Santo Antônio e também integro a Associação de Moradores daquela região. E hoje eu venho mais como morador, que também tem acompanhado, né, com bastante indignação essas mudanças viárias que também atingiram agora a região norte. E vou aqui só fazer uma breve exposição do desabafo também que os comerciantes também estão enfrentando, os moradores, em razão dessas intervenções que não foram acompanhadas de um diálogo com a comunidade, com as mudanças. Então, eu vou começar aqui citando, senhor presidente, as obras da Santos Dumont, né? Todos nós somos a favor da cidade, somos a favor do desenvolvimento, né? A Santos Dumont é uma obra que já vem sido planejada, aí, me corrijam, há décadas. E já se sabia no início desse governo que sem o dinheiro suficiente para se fazer as obras, apropriar os terrenos, né, não se conseguiria fazer a obra, né,
desde o início ali do Terminal Norte até o aeroporto. Mesmo assim, né, nosso ilustre prefeito deu início às obras, houve um festival cinematográfico na imprensa, na mídia, dizendo que ia sair a duplicação da Santos Dumont, começaram as obras, e a questão de 3 semanas atrás veio o representante aqui do Estado de Santa Catarina, né, da Secretaria Estadual de Obras, informando que, infelizmente, não haverá dinheiro para fazer as apropriações, e nós, enquanto moradores, temos que conviver com aquele canteiro de obras prejudicando a mobilidade, a circulação, né? Hoje, determinado trecho ali até que está aceitável, né? Mas isso é recente, questão de talvez 1 mês ou 2. Mas durante mais de 1 ano e 6 meses nós convivemos com um canteiro de obras horroroso, com problemas de trânsito, e não tivemos essa sensibilidade, essa percepção do poder público, entender que aquilo ali é o nosso itinerário para o trabalho, para a comunidade universitária, para as pessoas que moram ali. As pessoas só querem o seu ir e vir. É muito simples. E então nós chegamos a essa altura, né, do ano, não temos a obra, né, inverteram o trânsito no sentido da rua Arnoldo Valdemar Deller. Então, eu moro numa lateral da Dona Francisca, em direção à Marquês de Olinda. Então eu levava em média em torno de 5 minutos, quando saía das imediações da Univille, daquela região, para chegar até a minha casa. Hoje, né, conforme o horário, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ou até no horário de meio-dia, são 50 minutos, 1 hora. Né? Tem um princípio, para quem é ligado à área da matemática e da física, que é a lógica de Pareto, que ela é aplicada hoje na administração pública. O que diz essa lógica? Que nenhuma intervenção do poder público ela será razoável se ela prejudicar a atual situação. Então, o que se vê hoje nesse governo são intervenções que não são planejadas, não são pensadas, não são discutidas com a população, não são discutidas com os comerciantes, com os empresários, com as pessoas que vivem aquela realidade. E nós temos que conviver com toda a sorte, né, de entraves, problemas, né, a questão da mobilidade, né, aqui foi citado aqui pelo presidente da Jorpem a questão do excesso de veículos que nós temos. Acho que Joinville está em torno de 300 mil veículos emplacados, né, isso é uma realidade. Nós não temos um transporte coletivo, né, que nos atenda a contento. E assim, o externo aqui é lamentável isso. É lamentável porque eu aprendi, né, pelo menos no plano cristão, que as mudanças sempre vêm para melhor, né? Mas não é o que a gente vê em relação ao planejamento viário e muitas outras ações aqui que, nesse momento, eu não vou fazer qualquer menção a esse governo. Eu só queria deixar registrado aqui, senhor presidente, que em fevereiro de 2012, nós tivemos uma audiência pública lá no bairro Bom Retiro, no Centro Dom Bosco. Essa audiência pública ela foi organizada pela Comissão de Legislação dessa casa. Na época era o presidente, o Lauro Calfos, o vereador Lauro Calfos. Nesta audiência, onde o IPUG, na época representada pela doutora Roberta, apresentou um projeto de mudança viária, né, na Santos Dumont com a Tenente Antônio João. E depois de uma audiência onde houve bastante participação, a CDL esteve presente, eu me recordo, os comerciantes, empresários, moradores, né? Foi uma discussão bastante eclética e acho que uma construção bastante construtiva, onde chegou-se à conclusão de que deveria ser mantido a dupla mão na Santos Dumont. Inclusive foi dito na reunião, que foi gravada, até eu sugiro aos vereadores que busquem a gravação desta reunião, que o poder público estava presente, legislativo, executivo, onde já se sabia que o trânsito pela rua Arnold Valdemar Deller, no sentido até Dona Francisca, não havia capacidade de suportar, né, veículos em direção ou mudança de trânsito. Isso foi acordado, na época foi aceito, era o prefeito Carlito Mers. O prefeito Carlito Mers honrou a palavra dele, ele não implantou a mudança viária, não fez o binário, né? E, na época, nós apresentamos aqui um abaixo-assinado, em torno de 1.000 assinaturas, que nós conseguimos no Santo Antônio. Bom Retiro também apresentou. Protocolamos aqui, na época do governo Carlito, e depois no início do governo do prefeito atual, para que ele tivesse ciência, né? E, mais uma vez, a população não foi ouvida, sabe? Então, senhores, é lamentável, tá? Eu tenho conversado com moradores, para quem conhece ali a Santos Dumont, principalmente o pessoal que trabalha na TOVS, né?
Agora a Santos Dumont está um sentido único até aquela concessionária da General Motors ali, né? Então as pessoas que trabalham na TOVES, elas vêm trabalhar, chegam na empresa, mas na hora de ir embora, elas têm que andar em torno de 900 metros até o terminal de ônibus, para poder pegar o ônibus, né? Moradores das ruas paralelas, como a rua do 25 de Julho, né? A mesma coisa. Então se cria uma intervenção viária, mas não se pensa na implantação do transporte coletivo como opção para a mobilidade urbana. Isso é um completo contrassenso, né? Então, senhor presidente, são essas considerações e eu quero externar aqui também que me coloco à disposição, né, para participar dessas discussões e endosso aqui a sugestão do presidente da CDL. É importante fazer audiências no bairro, trazer a prefeitura para que eles sintam a pressão, sintam a insatisfação da população para poder fazer essas alterações. Porque, caso contrário, né, nós vamos continuar aí nessa situação e esse governo, infelizmente, não tem sensibilidade de nos atender. Isso é fato, né? Não falo aqui porque, inclusive, eu fui um eleitor do atual prefeito, né? Arrependido, né? Com certeza. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. E parabéns pelo seu trabalho na frente da associação e como advogado em Joinville. Vou passar a palavra para o vereador Adilson Mariano, ele vai fazer uns encaminhamentos, daí depois a gente encerra e dá o relatório final da reunião. Responsabilidade meio grande dar encaminhamentos, né? Queria fazer algumas considerações, né? A gente observando aí, parece que o fundo do poço tem porão, né? Quando a gente acha que já viu o pior, a gente consegue ser surpreendido e as coisas ficarem um pouco mais complicadas. E o que a gente tem observado do governo é que ele tem uma estratégia de cansar. Os servidores sentiram isso na pele, né? De ele apostar no cansaço. Mas não é só os servidores. E ele tenta fazer isso também com as mudanças diárias que vem fazendo. Ou seja, vai ignorando, vai jogando, deixando rolar, para ver se desmobiliza, se as pessoas cansam e ele deixa tudo como está. Os servidores fizeram lá um período de greve e ele depois esvaziou e o pessoal retornou porque ele cansou, com uma série de medidas de pressão interna, judicial e tal, justamente para cansar. E agora nós estamos vendo isso também na questão da anel viário, porque ele ignora, né? Aí fala com uma parte da comunidade, fala com outra, e vai enrolando, vai na perspectiva de cansar. Então é uma estratégia, né, de dividir, de cansar, de empurrar com a barriga para que a coisa não se resolva. Eu participei de algumas audiências do plano de mobilidade. Então, o plano de mobilidade não vai resolver nada. Porque o plano de mobilidade, na verdade, essas audiências, o que elas estão fazendo é ouvir os problemas. Agora, o problema todo mundo conhece, todo mundo sabe. O X da questão é resolver os problemas. Quais são as soluções. E aí, para te dar solução, tu precisa ter investimento. Tu precisa enfrentar interesses. E tu não vai fazer nenhum avanço significativo em mobilidade se não discutir transporte coletivo. A primeira medida tem que ser transporte coletivo, porque nós temos que ter um transporte coletivo que minimamente seja interessante, que atraia. Agora, uma medida como essa da anel viária, ela atrai alguém para o transporte coletivo? Não. Ela afasta ainda mais. Porque aqueles moradores que estão lá no meio, para caminhar longas distâncias, no meio do dito anel, vai ter que caminhar longas distâncias, o que ele vai fazer? Pô, eu vou comprar uma moto. E é mais um no trânsito. Então, quer dizer, é de fato uma aberração a forma como... Mas não querem botar o dedo na ferida, não querem mexer em interesse de gente grande que controla e comanda a cidade. E nós temos que botar a mão no transporte coletivo. Ele precisa ser atrativo, ele precisa ter agilidade, frequência, ele precisa chegar perto das pessoas. E ele precisa ter um custo baixo, onde não seja mais atrativo eu comprar uma moto e um carro e ir para o centro do que de ônibus. Só que, ao que tudo indica, não há disposição, talvez pela proximidade de quem está no governo e de quem controla o transporte coletivo, né? Não há interesse em botar o dedo nessa ferida.
E sem transporte coletivo, a gente tem a Europa, né? Como exemplo, onde tudo é ligado com trens, com transporte coletivo e tal. E aqui, o método, e aí tu tem razão, nenhum tipo de medida concreta, em especial no governo federal, para impulsionar e fortalecer o transporte coletivo de massa. Só tem na questão ferroviária, mas aí para o transporte de produção, mas não de passageiros. E a questão do IPI, ou seja, de todo o incentivo que é dado para a questão do transporte individual, que também, por conta de um interesse, de uma proximidade que, né, o Executivo Federal tem casal automobilístico que se construiu no ABC, o Lula e a Dilma e tal. Então, como é que mexe com isso? Tem que fazer uma mudança radical, tem que, em vez de fazer carro, tem que fazer ônibus, tem que fazer trem, mas aí a gente vem a buscar ir para o vinagre, né? E nada acontece. Então, de fato, são interesses bastante grandes, e em 2013 a gente fez um trabalhinho na cidade, fizemos 60 reuniões na cidade. E lá em 2002 eu entreguei o caderno de reivindicações prefeito Udo, e qual foi a primeira reivindicação mais citada em todas as 60 reuniões que nós fizemos? Não foram 8, foram 60. Transporte e mobilidade. Primeiro problema, trânsito, transporte, mobilidade, o grande problema que a comunidade... Vejam bem, à frente de saúde e educação. Porque esse tu vive todo dia, o transporte e a mobilidade. A saúde e a educação, tu só quando precisa. Quando tu quer ir no médico, tu vê que está problemático. Resolveu o teu problema, não é mais um problema sério. Então, eu penso assim, para a gente tentar contribuir e avançar, né? Nós temos que ter encaminhamentos. Agora, de fato, passa por mobilização, né? E nós estamos vivendo um tempo em que para te reunir gente, para discutir, está complicado. Está bem difícil a gente fazer isso. Mas, bom, nós vamos desistir por isso. Aí é o que o homem espera, né? Que a gente desista, pare, canse e vá para casa. É nisso que ele está apostando. Eu acho que nós não podemos cair nessa. Nós temos que melhorar a mobilização, aumentar a unidade, não entrar no jogo da divisão, de cada um cuidar do seu negócio e ficar por isso mesmo. Eu acho que nós temos que ter uma pauta concreta de reivindicação coletiva aí, que a gente pudesse elencar o que nós queremos, né, nesse ponto de mobilidade, e que, penso nessa pauta, não pode deixar de ter a questão do transporte como uma questão básica para a gente tirar veículo da rua, porque com certeza nós não vamos ter investimentos necessários para fazer os elevados, os alargamentos, as vias que a cidade precisa para comportar 300 mil carros. Então nós temos que fazer uma parte dessa gente ter vontade e interesse de deixar o carro em casa e de ônibus. Eu defendo, e alguns não concordam, a questão da tarifa zero, de transporte custeado pelos impostos. Aí alguns podem dizer, não, mas imposto vai aumentar? Não, não precisa ampliar, precisa investir melhor. Porque imposto a gente paga bastante. O problema é que o dinheiro desaparece, some e a gente não vê para onde ele vai, e as questões essenciais não acontecem. Então acho que nessa pauta tem que ter a discussão do transporte, tem que ter a questão da pavimentação de uma via que vai ser afetada por um anel viário como esse ali, a Turíbio, né, a questão da própria Pomerode, a J. Gonçalves, são ruas que sentiram o impacto das mudanças que aconteceram. O rotativo da cidade, né, que é querendo ou não, mexe com a mobilidade. A falta do rotativo tem que resolver essa situação, tem que construir elevado, né? Vai manter o binário do Iririú? Bom, tu tem que resolver os problemas que foram gerados com isso, o binário, o anel. Tu tem que resolver. Primeiro tu tem que diminuir a velocidade como a coisa está fluindo lá. Porque o anel agora tem gente andando a 80, 100. Então tem que botar radar para dar uma contida nessa velocidade, porque senão nós vamos ter problema, e isso inclusive não ajuda o cara a parar no comércio, porque ele está disparado, ele nem vê placa de comércio, isso aqui é uma BR e não tem nada. E vão adiante. Então eu acho que a gente tinha que ter essa capacidade de juntar um coletivo, criar aqui uma comissão, construir uma pauta comum, que passe pela pavimentação, pela sinalização, né, por mudança do transporte, ou seja, a gente construir essa pauta comum e, de fato, pedir,
né? Essa reunião, acho que a CDL pede a gente se incorporar nessa questão. Mas tem que ter isso mais mobilização. Nós tivemos aqui uma reunião de iluminação pública na quinta-feira passada, que todos sabem também o nó que está sendo. De forma similar, ninguém apareceu. Não veio um órgão do governo para a discussão da iluminação pública. Naquela oportunidade, a gente discutiu o quê? Vai ser um negócio hilário esse troço. Todos vocês já ouviram falar do Grito dos Excluídos, que é uma atividade que os movimentos sociais fazem no dia do desfile da independência, que cria um bloco de excluídos que não tem participação no debate da cidade e fazem um bloco e entram no desfile. Pede autorização lá, inclusive, e entra no desfile com as suas faixas, com as suas reivindicações, com as suas demandas. Eu acho que a gente devia ir para lá também. Vai ter uns 30 mil ali vendo, de certo. E talvez uma boa parte venha para dentro, participar junto na hora que nós entrar na via. Porque vão se sentir contemplados nas reivindicações que nós vamos apresentar. Então eu acho que poderia ser uma forma também de a gente, pessoal do Anel Viário, com seus cartazes, faixas e tal, no dia 7 de setembro, entrar junto lá no bloco, que nós vamos também com o pessoal da iluminação, com vela, com aquilo que for possível, mas também essa questão da mobilidade, do transporte e tal, para a gente, de repente, fazer o maior bloco que nós já vimos, que é o bloco dos excluídos, que, de forma inusitada, vai ter entidades que nunca se sentiram excluídas do processo de discussão, né? Porque, em grande medida, a CDL, a JORPM, geralmente tinham uma participação mais eficaz nas discussões da cidade. E hoje parece que está meio... É a CIG que determina e fica por isso mesmo. Mesmo que tenha sócio aqui que esteja sendo prejudicado, mas a gente sabe que a CIG, quem controla e comanda, são os grandes empresários da cidade, né? Uns 4, 5 aí, que é quem... Né? E que eu acho que os caras do transporte são um deles ainda. Então, quer dizer, são interesses que nós estamos enfrentando, e os caras não querem mexer com isso. Então, acho que a gente podia fazer isso. A pauta, o pedido de reunião, mas paralelo a isso, no dia 7, nós ter esse blocão entrando na Beira-Rio ali para... Sim, aí essa questão do pedido de informação, que vai ser encaminhada. Aí tem essa questão das medidas judiciais, mas eu não vejo solução, senão o caminho da mobilização e da reivindicação. Nós temos que ter uma pauta para pedir alguma coisa. Porque a gente fazer uma discussão sem ter algo concreto no papel, não, essas entidades, esse coletivo, que é isso, né? Nós queremos essas medidas. Porque se nós não tiver concretamente o que a gente quer, e aí tem que construir o maior leque de unidade, de frente única possível, nessa pauta, para a gente daí ter força e ter mobilização para, de fato, conseguir arrancar o que nós queremos. E se essa grande demonstração no desfile, o pedido de reunião, foi ignorado, aí eu acho que nós temos que marcar um grande ato na frente da prefeitura, né, no sentido de mobilizar e exigir ser ouvido, onde todos nós nos coloquemos em movimento para botar gente na frente da prefeitura. Eu não então, tenho... Só uma parte para o doutor Gustavo, a ação judicial. É muito importante essa pauta, esses instrumentos, esses atos, né? Mas todas as opções têm que ser consideradas, né? Embora a judicial não seja talvez a providência mais sedutora, mais atrativa, eu acho que ela também tem que ser considerada como um plano alternativo, né? O vereador Michael me indagou, né, qual seria o remédio jurídico para se discutir essas questões das mudanças viárias, e eu só encontrei substrato na nova lei que fala do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, uma lei federal, tá? Agora não me recordo o número dela, e só o Ministério Público poderia promover uma ação civil pública contra o município, tá? Pedindo a obrigação de fazer para que o IPUJ, a Prefeitura, estabeleçam as medidas, as intervenções de acordo com o que prescreve essa lei federal. Essa lei federal é bem clara. Embora se fale em mobilidade urbana, de transporte,
Ali envolve o pedestre, envolve quem circula de bicicleta, de carro, todos os modais. Acessibilidade. Tá? Acessibilidade, como bem lembrou aqui o vereador, isso faz parte do plano de mobilidade. Então, a intervenção de trânsito é um ato administrativo. Tá? É um ato administrativo concreto. E eu não vejo, do conhecimento que eu tenho do direito público, né, eu não vejo assim instrumentos judiciais para se questionar isso, a não ser uma ação civil pública cuja titularidade é do Ministério Público. Tá? Obrigado, doutor. Só então como encaminhamento, a CDL e a JORPM, a CDL já protocolou um pedido, um documento no gabinete do prefeito, pedido em reunião. Eu acho que daí o presidente avisa, né, aos vereadores, a gente avisa a todos, se puder ampliar, ou pelo menos alguns representantes, era importante. Se isso não der certo, acho que daí em conjunto, podia ser a Câmara de Vereadores, em conjunto com as entidades, uma audiência pública lá no bairro, para a gente ter essa mobilização e chamar o prefeito. E se ele não tiver, a gente, né, vai ter que continuar, e daí os moradores já falaram isso, e até ir na frente da prefeitura para chamar a atenção do prefeito, né, até se amarraram em um dos manifestos. Talvez seja uma das possibilidades, porque só se amarrando para conseguir alguma coisa nessa cidade, foi aquela questão daquela senhora na saúde, se acorrentou na frente da prefeitura e conseguiu. É claro que a gente não quer, a gente quer resolver a situação com diálogo, mas os senhores já, né, tem mais de 4.000 assinaturas, estão buscando mais assinaturas, presidente, e a nossa prefeitura, o nosso prefeito ainda não nos escuta. E dá para ver que não é só alguns vereadores, não é só vocês, a coisa começa a ficar transparente, o que acontece mesmo. Então, só peço para os senhores que não desanime, que converse com os amigos, que a gente tem que buscar essa solução. É claro que dentro da lei da ordem, doutor Gustavo, da lei da ordem, mas chamar a atenção do prefeito. Vereador, para concluir? É só para... o grito excluído, ele sempre acontece, eu participo todos os anos, e ele, geralmente, como é que se... Tem uma equipe já organizando, né, essa questão do grito, que é as pastorais sociais da igreja, tem o Cine de Saúde que está envolvido também, vários sindicatos, entidades, movimento popular. E geralmente o que se organiza? Bom, um ponto de encontro, geralmente em frente ao SESC, onde as pessoas levam seus cartazes, suas demandas, suas reivindicações para compor o bloco do excluído, onde vai apresentar, e aí passa na frente do palanque lá, apresentando as suas demandas. Então, é uma sugestão para o pessoal que está no combate do anel viário para ir também para lá com as suas faixas e cartazes e a gente fazer um belo de um bloco para mostrar com o prefeito que ele não está agradando. Rapidamente, por favor, Graziele. Boa noite a todos, sou a Graziele, a Grazi, o pessoal mais já conhece lá da região da Zona Leste. Só, acho que uma informação que não foi comentada, e acho que as entidades também deveriam saber. Muito no Facebook se fala, quando as pessoas dizem assim, é meia dúzia, o pessoal não está se movimentando, só querem baderna e queimar pneu. Eu acho que assim, uma coisa que tem que ser muito explicada, e acho que o prefeito não está vendo isso, não está analisando, assim, antes de qualquer mobilização na rua, foi feita reunião no próprio bairro com os comerciantes, foi feita a primeira reunião pública aqui na Câmara, foi levada plenário, solicitamos, acho que 3 ou 4 vezes reunião com o prefeito, fizemos moção apelando, foi feita a primeira reunião, o primeiro manifesto que a gente fez, trancando lá na frente da Capel. Aí tentamos novamente a reunião com o prefeito, não foi atendido. Fomos para a segunda manifestação, que foi no Trevo da Papa. Reunimos novamente às 7h30 da manhã. Fomos várias pessoas, acho que nós vimos em torno de 20 pessoas. Fomos até o gabinete do prefeito, novamente não foi atendido. O vereador Bisoni marcou na casa dele com algumas pessoas, daí o prefeito foi até lá, atendeu, se comprometeu com algumas pessoas que teria mudança, então que não era para fazer mais manifesto. Aí aguardamos o prazo, nada foi feito, e aí viemos no terceiro manifesto. Após o terceiro manifesto, acho que a gente devia ter em torno de 200, 300 pessoas, não sei
não sei limitar a quantidade, mas era muita gente no terceiro manifesto. O que demonstra assim, e muita gente que estava no carro, os carros nas proximidades, desciam dos seus carros e vinham junto na mobilização. Hoje estamos tendo aqui novamente mais uma audiência pública apelando às entidades, porque assim, as pessoas dizem muito assim, são meia dúzia, não estão se reunindo, mas não, muito já foi tentado. Né? Então, assim, o grupo, hoje a gente tem um número menor aqui, mas na outra reunião tinha muito mais gente. E aí nós temos a quantidade de assinaturas que já foram colhidas lá na região e muito mais gente pedindo abaixo-assinado para ver. Então, assim, a gente faz o apelo também às autoridades que se unam a gente, já está se tornando algo cansativo e, sinceramente, uma hora, que nem o vereador disse, parece que o que querem é fazer com que a gente canse, né? E eu acho que isso não pode acontecer, mas pelo menos uma resposta tem que ser dada. Isso é o que está faltando, assim. Parece que a gente está conversando com as paredes e ninguém dá retorno para a gente. Tá? Muito obrigada. Rose. 4.000 pessoas, que foi o que a Grazi falou. Eu escrevi no ofício tudo isso. Então tá. Senhores, então ficou encaminhada, a CDL vai dar e a JORPM um retorno da reunião e vamos buscar. A luta não é fácil, mas tem que continuar e a gente não pode desanimar. Então, dou como encerrada a reunião pública para tratar a questão de trânsito dos comerciantes de Joinville. Obrigado.